disse exatamente qual era o mês que eu iria engravidar, mesmo que eu tivesse com um diagnóstico que não fosse recomendado pela medicina que eu engravidasse. Se você precisar aumentar a sua fé, eu tenho certeza que esse testemunho vai fazer você olhar para Deus de uma maneira que você nunca olhou antes, então assiste até o final. Antes mesmo de eu me casar com meu marido, eu comecei a receber várias palavras onde Deus falava sobre o nosso futuro filho ou a nossa futura filha. Então, quando eu e ele fizemos 1 ano de casado, a gente começou a se preparar para engravidar. E eu descobri que eu estava intoxicada com um metal pesado chamado mercúrio. E que se eu tentasse engravidar com mercúrio alto, provavelmente o meu bebê teria problemas neurológicos e de desenvolvimento por conta disso. Então, não era recomendado que eu engravidasse até que o mercúrio baixasse completamente do meu corpo. Só que esse processo poderia levar muitos meses, às vezes até anos. Então eu corri para fazer todos os tratamentos que existem, os melhores, para tentar tirar o mercúrio do meu corpo. E quando foi nos dias exatamente 27 de dezembro, estava torcendo e esperando que eu estivesse com o mercúrio zerado, para que no mês seguinte eu pudesse engravidar. O resultado que eu recebi foi que, mesmo que o mercúrio tivesse diminuído bastante, ele ainda estava mais alto do que era o recomendado para eu gerar um filho. Então, pela medicina, eu não podia engravidar. Na hora que saiu o resultado do exame, eu comecei a chorar e o meu marido pegou a minha mão e falou: amor, Deus vai falar agora no seu coração qual mês que a gente vai engravidar. Deus vai falar o mesmo mês pra mim. Você faz a sua oração e no 3 a gente fala junto qual foi o mês que Deus nos falou. Enquanto eu orava, Deus falou muito claramente fevereiro no meu coração. Só que pelas matemáticas era impossível que eu pudesse engravidar em fevereiro. No 3, eu e ele falamos juntos fevereiro, porque Deus tinha falado o mesmo mês pra ele. Passaram-se 2 semanas e eu e o Luigi fomos para Bethel, uma igreja no interior dos Estados Unidos. Enquanto nós estávamos lá, uma profeta, uma mulher de Deus que eu nunca tinha visto na vida, ela não tinha a menor ideia de quem eu era, ela chegou até mim para orar por mim e pelo Luigi, porque uma pessoa em comum pediu para ela orar pela gente. E quando ela começou a orar, ela falava: eu vejo que vocês... Ninguém sabia, tá? Que eu e o Luigi estávamos tentando engravidar. E ela falava: Deus mostrava que vocês estão sonhando qual é o mês que vocês vão engravidar, pensando e se preparando, programando para isso. E Deus está falando: parem de se programar, porque eu já escolhi o mês, eu já programei o mês e eu já determinei qual vai ser esse mês e vocês vão engravidar no mês que eu determinei. Eu cuidei da linha do tempo e ainda mais, eu vejo como se tivesse algo no seu corpo, Júlia, que está te impedindo, que não permita que você gere um filho, porque não é saudável, falam que é arriscado, mas Deus está falando que Ele está blindando a sua placenta para que nada possa atravessar a sua placenta. A única maneira que o mercúrio pode afetar o bebê é atravessando a barreira da placenta. Ou seja, você vai gerar filhos saudáveis. Não se preocupe quanto a isso. Passam-se 2 dias. Eu e o Luigi recebemos um áudio de uma mulher, de um profeta, que ela falou: hoje eu sonhei com a Júlia. E nesse sonho Deus falava para mim: a Júlia vai engravidar. Mais especificamente, ela vai engravidar em fevereiro. Avisa para ela isso. Ou seja, na minha cabeça, eu tinha sido curado do mercúrio. O mercúrio que tinha em mim tinha ido completamente embora. Eu ia chegar no Brasil e eu ia estar livre para engravidar. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi marcar um exame. Era mais ou menos dia 23 de janeiro. E eu marquei um exame de sangue para descobrir se eu poderia ou não engravidar. O resultado do exame foi que o nível de mercúrio continuava alto. Comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo essa parte do testemunho. Até aqui estava fazendo muito sentido, mas eu não estou entendendo o que aconteceu. Foi nesse momento. Deu 5 minutos, eu recebo uma ligação da minha mãe. Eu estou em uma igreja e simplesmente uma pastora que não me conhece, nunca vi ela na minha vida. E ela chegou pra mim e falou: fala pra sua filha que chegou o tempo de gerar. E ela vai engravidar. Não é já, não é depois, é agora. Eu desligo o celular com a minha mãe. Passa 5 minutos. O meu pai me liga. Eu não sabia, mas eles estavam em lugares separados. O meu pai estava em uma célula de oração com alguns amigos. E 2 profetas chegam até ele e falam: chegou o tempo de você ser avô. Fala pra Júlia que ela vai ter um filho, ela vai gerar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma palavra de Deus muito clara de que chegou o tempo de gerar e era fevereiro, eu tinha muito medo de ter um filho e ele ter algum problema e eu ia me culpar o resto da minha vida inteira por não ter sido mais cautelosa com isso. Então eu falei, para ter a confirmação final, eu vou mandar mensagem para os meus 3 médicos e eu quero que os 3 médicos falem que eu posso engravidar. Mandei a mensagem para os médicos, expliquei toda a situação e eu falei: eu quero que vocês orem e vocês escutem a Deus e falem o que é que Deus falou com vocês. Mas, além disso, eu quero que você também pesquise na ciência e traga para mim o que a ciência fala sobre isso. E na hora que eu mandei a mensagem para eles, eu desliguei e eu fui orar e eu falei com Deus e eu falei: Deus, eu preciso que você me dê uma resposta. Se paro de orar, eu abro o meu Instagram e tem exatamente esse story aqui. E o story está escrito Isaías 55:8, que fala que os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim diz o Senhor. E na hora que eu li isso, o Espírito Santo falou: é isso que eu digo sobre você e pra você hoje. No dia seguinte de manhã,
os médicos começaram a responder. A primeira resposta que eu tive foi da doutora Kátia, dermato, que também é uma ginecologista maravilhosa. Ela mandou uma mensagem falando: Júlia, enquanto eu orava, Deus falava uma coisa para mim. Isaías 55:8. Não sei se faz sentido para você. O mesmo versículo. E como se não fosse suficiente, ela falou: pesquisei absolutamente tudo que existe na ciência, não existe nenhum estudo falando que com o nível de mercúrio que você tá, que o bebê vai ter certamente alguma complicação. Então, se fosse a minha filha, eu mandaria ela obedecer a Deus, tentar engravidar, porque quem coloca um bebê na barriga não é o homem, quem coloca um bebê na barriga é o Senhor. E se o Senhor quiser, se for do Senhor, Ele vai engravidar você em fevereiro da maneira que Ele falou. Passam algumas horas e eu recebo a mensagem do segundo médico. O Vitor Sorrentino, meu nutrólogo extraordinário, ele manda mensagem falando: eu não sei se faz sentido para você. Enquanto eu orava, o Senhor me falava uma coisa, uma palavra: Isaías, Isaías, Isaías. Eu não sei se tem algum versículo de Isaías que faça sentido para você, mas foi muito clara essa palavra no meu coração. Sai, vocês têm noção? E ele fala: eu pesquisei todo o seu prontuário, eu vi tudo, e a resposta que eu te daria era: tente engravidar, libera e deixa Deus ser Deus na sua vida, porque é Deus que coloca o bebê na barriga. E se for da vontade do Senhor, Ele vai engravidar você. A última resposta que faltava era da minha obstetra, que vai fazer o meu parto, a Erika Mantelli. Eu encontrei com ela poucos dias depois, e ela olha pra mim e fala: eu vou orar pelo seu ventre, e vou liberar o seu ventre para engravidar. E ela faz uma oração liberando o meu ventre para engravidar. Ou seja, eu tive a resposta dos 3 médicos, tá? Não eram pastores, médicos, de que sim, eu deveria tentar engravidar. No dia seguinte que começava o meu período fértil. Eu tentei engravidar, né? Eu tive relação uma única vez. Quando foi no dia seguinte, eu recebo uma mensagem da minha mãe, onde ela falava: vou colocar o print. Estava orando por você e eu cheguei a ponto de me emocionar, porque Deus me falou que o seu filho já estava sendo gerado. É como se o seu bebê já estivesse aí dentro. Eu falei, tipo, não tem como, mãe, eu só tentei uma única vez. Eu vou engravidar, não é de primeira. É com uma tentativa, passam 15 minutos, 10 minutos, eu acho. E eu recebi uma mensagem do Marcos Freire, um profeta, um homem de Deus, que fazia tempo que não conversava, que não sabia de nada do que eu estava passando. E ele manda simplesmente esse áudio: estava orando por você e Deus mandou pegar o celular agora e mandar esse áudio para te avisar, para comprar o enxoval antecipadamente, para se alegrar antecipadamente, porque o seu milagre já foi gerado. Passaram-se 2 semanas. No dia 23 de fevereiro, mais ou menos, era o dia que eu poderia descobrir se eu estava ou não grávida. A primeira coisa que eu faço é um teste de gravidez. E adivinha? Veio o tão sonhado positivo. Deus cumpriu a sua promessa. E a gente engravidou no mês que o Senhor falou, mesmo com um diagnóstico que não era positivo. Poucos dias depois, eu fui para o primeiro culto, estando grávida do meu milagre, do nosso presente. Muito emocionante só de estar na casa de Deus, carregando o milagre que Deus me deu. Só que quando a primeira pessoa pega o microfone, ela começa a falar. Deus me mandou eu ler um versículo aqui e declarar esse versículo sobre algumas famílias que estão nesse lugar. O versículo é Isaías 55:8, pois os meus caminhos não são seus caminhos e os meus pensamentos não são seus pensamentos. Assim diz o Senhor. Ou seja, nós temos um Deus que é fiel, um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que não esquece das suas promessas. E se Deus falou, Ele precisa de filhos que tenham ousadia o suficiente para obedecer, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Deus diz que sim. E sim, Deus já me falou qual vai ser o sexo do bebê, mas isso é um assunto para outro vídeo.